a necessidade fundamental do homem, desfazer a separação, desfazer exatamente essa barreira, eliminar essa barreira. Barreira essa que o homem não pode eliminar. Por isso o plano da salvação por meio da graça, o dom gratuito de Deus. Então, em Adão todos pecaram. Em Adão todos estão condenados. A decisão de Adão é a nossa decisão. Nós herdamos dele essas características. Isso é, vamos dizer aqui, só como a nível de exemplo, o genético. Isso é passado geneticamente, a partir da geração. Então somos gerados em pecado e isso se transmite, somente para a nível de exemplo, geneticamente. Então essa desobediência em algum momento vai vir à tona na vida desse homem. E isso, em diferentes graus, vai levar ele a um estado de total degradação ou em alguns graus menos degradação. Mas de alguma forma ou de outra, ele está em inimizade com Deus. Ele está debaixo da mesma condenação herdada a partir de Adão. Todos pecaram em Adão. Então, qual é a verdade que Paulo está ressaltando aqui? Em Adão todos pecaram, todos estão condenados e separados. Em Cristo todos estão sendo reconciliados. Então a questão da salvação para o futuro é principalmente a glorificação do corpo. E a promessa de uma vida futura diferente, não somente diferente é pouco, mas uma vida futura em perfeição. Uma vida futura num corpo modificado, num corpo aperfeiçoado, glorificado, que é exatamente o modelo que nós encontramos em Cristo. Então Cristo, primeiro, ele cumpre esse papel de ser o novo Adão. Então aquele que, como o Paulo em Romanos usa esse paralelo, né? Nós abordamos em outro vídeo esse paralelo, o antigo Adão, no qual caímos, e o novo Adão, no qual somos restaurados. Então Cristo veio cumprir esse papel, desempenhou esse papel de forma perfeita, de forma satisfatória. Ele é o novo Adão, né? Ele é aquele que restaura tudo aquilo que havia sido perdido, havia caído. Então ele, com esse papel de restaurador de toda a natureza, cumpre, né, todo o seu plano, o seu projeto de salvação para a nossa vida, nos abre o caminho, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho e eu o suficiente caminho para a salvação. Ele, quando cumpre tudo isso e entrega a sua vida na cruz do Calvário, nele nós temos todo o projeto de restauração e de reconciliação com Deus, reconciliação com o Senhor. Então, quando Paulo enfatiza em diversos trechos, estamos em Cristo, temos que ter um entendimento o mais profundo possível disso. Estamos em Cristo, somos salvos em Cristo, nós vivemos em Cristo. É porque nós temos que nos enquadrar dentro desse plano, temos que nos enquadrar dentro desta realidade que é Cristo, a sua vida, a restauração que ele trouxe, o exemplo que ele é, né, a nova vida que ele nos traz. Somos novas criaturas em Cristo. Então, quando estamos de fato vivendo em Cristo, as mesmas consequências que vieram a Cristo, viveu em perfeição, entregou a sua vida na cruz do Calvário e ressuscitou. E está glorificado ao lado do Pai. Estando nós em Cristo, Ele é a nossa esperança. Como nós vamos ver num texto que eu vou trazer à frente, Ele é a primícia dos que dormem. Esse é um tipo de exemplo, né, uma forma de texto trazida por Paulo, que expressa exatamente o plano da esperança. Expressa exatamente a ideia da garantia em Cristo. Então, se ele viveu, se ele morreu, entregou a sua vida e ressuscitou, estando nós nele, também vamos traçar o mesmo caminho. Vamos, a cada dia entregamos nossa vida, nos sacrificamos. Cristo mesmo falou que aquele que amar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então ele deixa isso muito claro. Qual é o nosso caminho, qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade. Temos que morrer para o mundo, morrer para o pecado, e sempre reafirmando:
para que não haja nenhum resquício de falso entendimento. Morrer para o mundo não é simplesmente se tornar um alienado, um desinformado, uma pessoa suscetível de influência, né? Uma pessoa que é facilmente influenciável, um crédulo, né? Uma pessoa que crê em qualquer coisa, que não busca mais informação. Morrer para o mundo é morrer para o conceito de mundo caído, o conceito de mundo destruído. É morrer para aquilo que não está em concordância com a vontade de Deus, aquilo que não agrada a Deus. Mas aquilo que está de acordo com a palavra de Deus continua e com certeza fazendo parte da nossa vida e nosso interesse. Então a verdadeira ciência, o conhecimento, a arte, aquilo que há de belo, aquilo que há de bom, de proveitoso, como Paulo falou, né, aquilo que for nobre, que der bom testemunho, que for louvável, nisto pensai. Então a Bíblia afirma esta verdade, que nós morremos para o mundo. Que mundo? O mundo caído, e um mundo em oposição a Deus. Para quê? Para vivermos para Cristo. E uma vez que estamos vivendo em Cristo, estamos nele, cremos nele, vivemos a partir dele, temos a esperança nele. Ele é a esperança da glorificação futura. Da mesma forma como fomos arrancados de um passado de pecado, estamos num presente de santificação. Em Cristo seremos glorificados para um futuro de eternidade e presença com Deus. Um outro texto que eu vou trazer aqui agora de 1 de Coríntios 15, do 49 ao 54, que diz: E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Guarde bem esse raciocínio. Na verdade, nem todos dormiremos. Lembrando-se que na Bíblia, muitas das vezes o termo dormir é aplicado a quem morre. Cristo, quando chega na casa de Jairo, ele encontra uma situação. A filha de Jairo havia morrido. Só que Cristo se refere a ela dizendo que ela estava dormindo. Em outra situação também, Lázaro morre, Lázaro falece. Cristo demora mais 4 dias para ir até onde ele estava. E isso para que ele, de fato, não somente depois de morrer, houvesse também a constatação, porque havia uma crença na época de que uma pessoa poderia despertar depois de 3 dias de morta. Na verdade, algum fenômeno de catalepsia que foi constatado, que foi visto, presenciado. Eles não tinham um conceito científico na época, mas tinham esse conceito, essa ideia de que era possível em 3 dias a pessoa voltar à vida ainda. Então Cristo chegou no 4º dia, para que não houvesse dúvida. Ele estava morto. Mas Cristo se refere a ele como: vamos despertar Lázaro que dorme. Porque para ele dorme. Para nós está morto de fato, mas para ele apenas dorme. Quando chegar a hora certa, quando ele quiser, for da vontade dele, ele desperta. Porque para ele é apenas um sono. Para mim e para você é morte. Não tem condições de voltar à vida. Mas para Cristo é apenas um sono. Apenas dorme. Então, aplicando a esse termo aqui, nessa situação, dizendo que ele apenas dorme e que, na verdade, nem todos dormiremos, nesse mesmo raciocínio. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória.
Então, com esse texto que Paulo nos traz, ele nos dá o tempo. Então, nós temos já essa verdade bem afirmada, essa verdade bem definida, de que a palavra da glorificação do corpo, da salvação para o tempo futuro é a esperança. E a esperança está garantida, está fundamentada em Cristo Jesus. A nossa esperança não está fundamentada em palavras de homens, nem de teólogos, nem raciocínio, nem livros, nem qualquer outra coisa, senão na própria verdade de Cristo Jesus, na sua própria vida, existência, os fatos relacionados a Ele e aquilo que Ele cumpriu, com a sua própria vida. É aquilo que não cansamos de afirmar. Existem grandes líderes com muita inteligência, com palavras maravilhosas, com raciocínios extraordinários, mas onde eles estão? Eles estão, cada um enterrado na sua cova, no seu lugar, no seu país, Mas aquele que trouxe esta palavra, ele ressuscitou e está vivo e está conosco. E ele é a motivação pela qual nós servimos a Deus, nós negamos a nós mesmos, nós temos esperança. Ele é a nossa esperança, Cristo Jesus. Então, uma vez afirmada essa esperança, uma vez bem definida, qual é o tempo? O tempo da realização dessa promessa que esperamos, né? Que nela aplicamos a nossa fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, mesmo sem ver, inclusive fazendo ligação também com aquilo que Cristo falou acerca de nós, que ele disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós estamos enquadrados nesta classe. Não vimos com olhos físicos, não contemplamos o Senhor com os olhos físicos, não andamos com Ele pela Galileia, mas a sua palavra nos atingiu, a sua verdade nos atingiu, a sua palavra mudou a nossa vida, mudou a nossa existência, e nós sentimos a presença dEle. Se nós não sentimos a presença dEle, não somos cristãos. Se nós não estamos enquadrados dentro da verdade dEle, não estamos servindo a Ele. Estamos nos enganando, estamos vivendo uma religiosidade morta e sem significado. Mas quando sentimos a presença dEle e quando Ele traz mudanças na nossa vida, mudanças reais, e sabemos, temos a certeza de que essas mudanças são provocadas pela presença dEle em nós, então nós temos certeza acerca dessa fé e dessa esperança. A fé se torna fundamento e firmeza. Então essa fé não é uma fé natural. É uma pessoa que trabalha 30 dias e acredita que tem fé que vai receber. Fé natural, fé que não conduz à salvação, não conduz a nenhuma outra coisa, além do mundo natural. Fé sobrenatural, fé salvífica, que nos conduz a ter esta certeza aqui, a afirmar essas certezas. Qual é o tempo? O tempo é exatamente esse que Paulo está se referindo. Nem todos dormiremos. Quando Paulo está trazendo esse mistério, ele chama de mistério isso aqui, ele está falando acerca do arrebatamento. É esse o mistério que ele está revelando. O arrebatamento da igreja. Ele fala que nem todos dormiremos. Por quê? Porque dentre as consequências naturais da vida, que é o fato de nós dormirmos no Senhor, aguardando pelo dia em que seremos despertados, em que o Senhor nos chamará pelo nosso nome, esse é o natural. Quem não for arrebatado vai dormir, vai morrer, né? Mas a morte do cristão é diferente. O cristão morre debaixo de uma esperança. O cristão não morre, ele dorme, adormece, aguardando que o Senhor desperte no dia esperado, no dia determinado. Então ele dorme no Senhor e aguarda pelo dia em que será despertado do seu sono, para participar dessa verdade da glorificação do corpo, receber um corpo glorioso e viver eternamente. Só que Paulo fala, nem todos dormiremos. Então, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos estamos incluídos nessa continuidade natural de morrermos em Cristo e aguardarmos pelo dia da ressurreição. Alguns vão participar de um evento diferente, de um evento magnífico e único. E esse evento ele descreve com mais minúcia em Tessalonicenses e traz mais especificações sobre isso. Nós vamos abordar sobre
o evento do arrebatamento especificamente na matéria de escatologia. Então é um tema voltado, é um tema que faz parte dessa matéria, da matéria de escatologia. Mas aqui fica essa verdade. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O natural, o normal, é que muitos durmam no Senhor, aguardando a ressurreição, mas nem todos dormiremos. Mas aqueles que no dia marcado por Deus para o arrebatamento estiverem vivos, juntamente com aqueles que dormem no Senhor, todos seremos transformados. Então essa transformação deste corpo que nós estamos zelando por ele hoje, estamos fazendo dele templo e morada do Espírito Santo, é este corpo que será transformado. Este corpo será glorificado. Aqueles que estiverem vivos serão transformados, e aqueles que estiverem mortos serão despertos do seu sono e juntamente conosco transformados. E com essa transformação, com essa glorificação, Paulo fala que a carne corruptível não herda a vida eterna, mas a partir dessa transformação, dessa mudança da nossa natureza, essa mudança da nossa condição de carne, de físico, né, de limitado, de natural, essa mudança para um corpo glorioso, aquele corpo que Cristo tinha quando ressuscitou, nós seremos semelhantes a Ele, estaremos vivendo em semelhança a Ele, Ele é o nosso modelo, né? Quando chegar um determinado momento, um momento que só Deus conhece, um momento que só Deus sabe, que Ele reservou para isso, quando a trombeta tocar e o nosso nome for chamado, nós participaremos dessa verdade aqui. Seremos transformados, seremos glorificados para estarmos eternamente com o Senhor. Então esse é o tempo da glorificação, essa é a esperança. Por isso vale a pena viver, por isso vale a pena negar-se a si mesmo, e vale a pena continuar. Por essa verdade, a verdade da glorificação do nosso corpo em Cristo Jesus, a esperança da salvação, para vivermos com Ele esta promessa, essa verdade que estamos aguardando. O último quadro, para finalizar esse tema, de forma bastante simples e bastante elucidada aqui, nós temos bem embaixo, né, a condição universal, a condição da qual nenhum escapava, nenhum grupo dentro da sociedade está excluído dela, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este é o grupo universal no qual nós também estávamos enquadrados. E eu ressalto aqui, não é porque alguém nasceu dentro de uma família cristã, dentro de berço evangélico, filho de pastor, de líder de ciclo de oração, de líder de mocidade, de regente, de qualquer coisa, de presidente de igreja, presidente de mega igreja, não interessa. Todos estão enquadrados dentro desta realidade. Terão que em algum momento reconhecer-se pecadores e se lançar aos pés de Cristo Jesus para a salvação. Porque a salvação é só através de Cristo Jesus. Não é através de religiosidade, nem de dogmas e nem de hereditariedade, né? Porque nasceu filho de fulano ou de Beltrano. Todos terão que se render a essa verdade. Só Cristo Jesus tem salvação. Então, uma vez que estávamos todos enquadrados dentro deste grupo universal, saímos desse grupo, somos removidos desse grupo por uma ação da graça. Então a graça de Deus é o escape deste grupo, que nos insere dentro de outra realidade. Então, a partir desse grupo universal que nos incluía, fomos tirados dele, tivemos oportunidade de sair dele quando, fazendo o uso do nosso livre-arbítrio, reconhecemos-nos pecadores, reconhecemos-nos carentes da ação de Deus, e a graça de Deus, o dom gratuito de Deus, veio até nós por meio de Cristo Jesus, nos trazer regeneração e justificação. Da regeneração e justificação, a nossa saída do grupo dos condenados para o grupo daqueles que foram
justificados em Cristo Jesus e inseridos dentro de outra realidade. Então, por exemplo, por meio da graça fomos tirados dessa situação e fomos inseridos, por exemplo, nessa nova realidade aqui de 2 Coríntios 5,17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, esta é a condição, estarmos nele, estarmos em Cristo Jesus. Precisamos estar inseridos dentro da verdade que é Cristo, dentro da revelação que é Cristo, e estarmos atendendo às suas demandas. Então, estamos cumprindo com aquilo que Cristo tem para nós. Porque Paulo fala que quando vós era escravos do pecado, servis a Ele com os vossos membros, com a vossa vontade, o seu pensamento, com os seus desejos, serviu ao pecado. Agora vós servis a Cristo. Então apresentai os vossos membros para aquilo que louva, né? Para aquilo que é de acordo com a nossa nova natureza. Então nossos membros não podem ser veículos do pecado, da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Temos que agora aplicar a nossa vida para servir a Cristo Jesus e tornar o nosso corpo, um corpo que era veículo por meio do qual o pecado se realizava, tornar ele agora um templo para a habitação do Espírito Santo de Deus. Lembrando sempre que esse tem que ser um esforço contínuo, aquilo que falamos na salvação no tempo presente, um movimento contínuo de passado, presente e futuro. Existem coisas ainda presentes nesse corpo que desagradam a Deus. Existem comportamentos que são desagradáveis a Deus ainda, que não estão de acordo com a palavra, porque nós não somos perfeitos. Nós só vamos alcançar a perfeição na glorificação. Até lá é uma jornada de negar-se a si mesmo, de arrependimento, de perdão de Deus, de sermos justificados novamente, sermos purificados novamente. Precisamos sempre da intervenção do nosso advogado, como João fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante de Deus, a saber, Cristo Jesus. Então Cristo está lutando pela nossa causa, falando: eu o justifico, eu o santifico, né? Eu o regenero, né? Eu trago eu resgato da sua condição. Então é uma contínua luta de aperfeiçoamento, de consagração a Deus, de santificação da nossa parte. Então temos que ser novas criaturas em Cristo Jesus, temos que viver um novo modo de vida, um novo estilo de vida. E essa nova forma de vida, esse novo estilo de vida, essa nova maneira de viver, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, é exatamente aquilo que chamamos de salvação. O sóter, né? Da onde tiramos a palavra soteriologia, livrar, salvar, resgatar. É exatamente esse o grande foco dessa lição, o grande foco dessa matéria. Estudar exatamente o plano de Deus para a salvação. Arrancar o homem da sua antiga condição de pecador e de separar de Deus e trazê-lo para dentro de um relacionamento e de uma comunhão com Deus. Então, o plano da salvação que fez desse homem uma nova criatura o conduz ao que? 2 Coríntios 4,14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco. O que Paulo afirma aqui em 2 Coríntios 4,14. Então, é aquele mesmo processo que nós relatamos aqui no vídeo anterior. Aquilo que Cristo cumpriu e realizou através da sua vida é a nossa garantia. É a garantia de que nós desfrutaremos também dessa situação, desta realidade, desse benefício. Então somos salvos por meio da graça em Cristo Jesus. Somos transformados em uma nova criatura. Isto é o plano da salvação, no passado e no presente. A presente santificação. A partir dessa santificação, a esperança. Estamos inseridos dentro do plano da esperança. E essa esperança, como demonstrado aqui, essa grande chave, nos conduzirá à verdade da glorificação do nosso corpo corruptível. Quando nós formos glorificados no dia do Senhor, no dia em que o Senhor
em que o Senhor marcou, em que o Senhor agendou para realizar esta grande obra, para realizar esta grande transformação, essa grande revelação, né, da sua glória, essa grande revelação da sua salvação na plenitude. Nós participaremos daquilo que está escrito em 1 de João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda, João se referindo à nossa condição atual, ainda não é manifestado o que havemos de ser, ele expressando a sua esperança futura, a sua certeza futura. Mas sabemos que, ou seja, temos certeza na fé que manifestamos, na fé em que vivemos. Temos certeza, mas estamos certos que quando ele se manifestar, Cristo Jesus, a garantia da nossa glorificação, a garantia do cumprimento dos planos e das promessas de Deus, seremos semelhantes a Ele. A glorificação do nosso corpo corruptível, nosso corpo degradado, falho, né, viciado no pecado, sendo agora completamente transformado, glorificado, modificado para estar à semelhança de Cristo Jesus. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, que assim como é, o veremos. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Vamos abordar mais alguns temas dentro da matéria de soteriologia, mas com certeza esse foi um ponto fundamental. Esse é com certeza um ponto geral, um ponto que, por mais que alguns pensadores possam trazer alguma modificação, algum ponto de vista contrastante, algum outro prisma de visão, mas em algum momento terão que afirmar essa verdade, porque sair completamente fora disso é sair completamente fora dos planos e dos projetos que Deus revela por meio da sua palavra. Este é o plano fundamental na nossa salvação, e com certeza esta é a motivação, é a razão pela qual nós estamos aqui, nós servimos a Deus e nós estamos buscando cada vez mais nos aperfeiçoar na sua palavra, para que um dia, como Ele é, nós o veremos.